Nessa Live Express de hoje eu vou estar falando sobre larvas astrais e emoções densas, que é importante você compreender, entender para o seu processo de elevação de consciência, autodefesa psíquica, energética e espiritual. Vem comigo para essa live e compartilha esse conteúdo, que é um conteúdo relevante, onde você pode se beneficiar, trabalhar sua saúde, fortalecer sua saúde e evitar problemas na sua caminhada. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em reprogramação mental e apometria. E o meu objetivo é te ajudar a você ter uma caminhada cada vez mais assertiva de vida. Então, bora junto para essa Live Express. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nessa live de hoje, eu vou estar falando sobre larvas astrais e emoções densas, tudo que é importante você compreender para que você possa se libertar e você atuar com uma saúde plena. Você sabia o que são larvas astrais? Comenta aqui embaixo se você já sabia. Larvas astrais são elementos energéticos que funcionam como se fossem tapurus energéticos. Eles são formas, pensamento e sentimentos de todo o inconsciente coletivo e toda a densidade que se conecta mutuamente com as pessoas acaba gerando uma forma pensamento, uma massa energética que acaba gerando desvitalização, cansaço e falta de energia. Quantas vezes você já aconteceu de você entrar em discussão sobre um assunto e depois daquele assunto você sai cansado? Quantas vezes você brigou com o seu companheiro, com a sua companheira? Quantas vezes você teve um desentendimento no trabalho e aquele desentendimento deixou você com a energia baixa? Sabe por que deixou com a energia baixa? Porque foram gerados miasmas e larvas astrais e aquilo drenou o seu campo energético. Isso acabou desvitalizando os seus centros energéticos, que são os chakras. Então, se você não tiver um campo de defesa, se você não tiver um campo de autodefesa, se você não tiver um campo de blindagem energética, você acaba, sem perceber, você acaba criando um cenário ou se conectando a um cenário de larvas astrais e isso acaba drenando a sua vitalidade. E assim existem larvas astrais quando a pessoa discute sobre política, existem larvas astrais quando você discute sobre religião, existem larvas astrais quando você discute sobre futebol. E todo e qualquer assunto polêmico que traga algum tipo de baixa ou disputa de interesses, disputa de poder, disputa de processos ideológicos, também gera larvas astrais. Eu estou aqui para trazer a verdade. E como trabalhador da verdade, eu preciso trazer compreensão. Com certeza, xamanismo. A reclamação, ela também gera larvas astrais. Sabia disso? A reclamação, murmuração, palavrões. Você sabia que existem larvas astrais em estádios de futebol? Quem tem percepção mediúnica sente nas paredes tudo contaminado. Mictórios, meu Deus do céu, mictórios não é só o cheiro da urina, é também todos os palavrões e a pobre da mãe do juiz paga o pato nisso toda hora, né? Se a mãe do juiz tivesse entendimento de que se ela tivesse entendimento de apometria, ela iria fazer apometria e o juiz da partida de futebol faria apometria toda semana para ele poder se libertar desse cenário de larvas astrais. Porque o que mais as pessoas falam são palavrões com a mãe do juiz, né? Você está entendendo que eu estou falando, que eu não vou falar palavrão aqui na live. Mas eu quero que você compreenda exatamente isso. Se a mãe do juiz de futebol entendesse a importância da apometria, todas elas fariam apometria toda semana. Porque o que a mãe do juiz deve escutar e a orelha dela deve ficar queimando o lado esquerdo não deve ser pouco. Por quê? Larvas astrais, que são formas de pensamento, de raiva, de ódio, de uma série de elementos que podem estar ali atuando naquele campo, daquela pessoa, daquele local. Então existem larvas astrais ligadas a prostíbulos, existem larvas astrais ligadas a estádios de futebol, existem larvas astrais de doenças que acabam se conectando com cemitérios e hospitais,
E aí eu quero trazer uma ressalva sobre o hospital, né? Você que de repente trabalha na área da saúde, você que trabalha no meio jurídico, você que é médico, operador de saúde, enfermeiro, assistente de enfermagem, ou trabalha direto ou indiretamente no setor jurídico, você precisa se proteger. Você precisa criar um campo de proteção, de autodefesa psíquica, certo? Porque senão você acaba entrando num cenário de drenagem mesmo. Você acaba ficando drenado energeticamente. Você, mulher empreendedora, você que me acompanha aqui nessas lives com frequência, você terapeuta, você lida com pessoas, você lida com equipes, você acaba tendo responsabilidades, principalmente você que é terapeuta, que lida com a linha de frente das pessoas e todos os engramas emocionais, você precisa se proteger. E eu acabo lidando com terapeutas holísticas que não se protegem energeticamente. Elas aplicam a técnica simplesmente como se ela estivesse aplicando mais uma ferramenta, como se ela estivesse fazendo algo convencional, como cozinhar. E isso não é ou não deveria ser feito de qualquer maneira. Na hora que você entrelaça com o campo energético, o terapeuta holístico com o cliente atendido, não importa se é presencial ou à distância, ocorre o entrelaçamento. E se a pessoa atendida tiver cobradores espirituais e a pessoa que está atendendo não estiver se protegendo, esses cobradores e todo esse campo de densidade, ele vai partir para cima do terapeuta. E eu estou trazendo isso não é para trazer medo, é para trazer consciência. É para você que é terapeuta se proteger mais. E é por isso que eu desenvolvi um curso digital prático, rápido, acessível, com mercabas de proteção para que você possa desenvolver a autodefesa psíquica e energética. Para que você possa trabalhar isso na sua caminhada de vida e para que você possa ter o máximo de ganhos e resultado. Certo? E isso pode te ajudar bastante na sua caminhada de vida para que você possa se transformar e trazer um cenário de libertação. Ok? Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui. E se você não me seguir, eu te convido você já a me seguir, ativar as notificações. Muito prazer, eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, trabalho há 18 anos na área e com espiritualidade há 12 anos. E nessa caminhada eu tenho compartilhado aqui experiências e conhecimentos do plano espiritual, te ajudando a ter despertar de consciência, ajudando você a se conectar com a sua mediunidade de maneira leve, autorresponsável e evolutiva, trabalhando o autoconhecimento e fazendo você se conhecer. E todos os conteúdos que eu tenho gerado têm sido ligados a essa linha de raciocínio, para te ajudar a você se transformar de forma leve, evolutiva, e você impactar a sua vida, você ter um despertar de vida real, verdadeiro, positivo, evolutivo, certo? Então, se o seu objetivo é se transformar, se o seu objetivo é ter esse despertar, então fique aqui comigo e que você vai ter um grande despertar. Ah, Daniel, eu não quero despertar espiritualmente, eu quero sofrer. Então, você já pode sair da live, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Aqui comigo é só quem quer evoluir, quem quer se autoconhecer, certo? Eu hoje me protejo através do seu curso de defesa pessoal. Maravilha, Wanda, que coisa boa. A Wanda teve vários resultados. Inclusive, Wanda, por favor, faça um vídeo, tá? Para eu colocar lá no meu feed. Um vídeo da sua experiência. Como é que o Wanda estava antes, como é que eu estou depois desse curso de autodefesa pessoal, psíquica, energética. Depois que eu comecei a implementar os Merkabas, isso vai ajudar várias outras mulheres, como você, mulheres empreendedoras, a poder se transformar e ser um modelo de transformação na vida das pessoas. O meu compromisso é esse. É ajudar na vida das pessoas, de verdade, de maneira prática, direta, assertiva, sem mimimi, de maneira muito direta. Então, se você não sabe de nada de energia, não importa. Se você já tem uma caminhada, isso é bom, mas você também pode ter outros níveis de conhecimento mais aprofundados, que eu aprendi com os mentores espirituais e estou aqui compartilhando o ouro com você. Tanto nesses cursos rápidos, cursos práticos e acessíveis,
por apenas R$ 97,00 você tem acessos a cursos de autodefesa, você tem cursos de trabalhar e entender sua mediunidade, você tem uma comunidade que já está pronta, espiritualistas despertos, que você tem acesso anual ou mensal, você fica à vontade, e muito, muito mais. Eu não vou falar aqui para não tirar o foco dessa live. Maravilha, Wanda, eu vou ficar muito feliz, tá? Se você puder fazer e me enviar, tá bom? Coisa boa, Rafael. Show. Fico no aguardo de vocês, tá? Muito bem. Então, entendendo sobre lavas astrais, essas lavas astrais, elas vão se conectando mediante o frequenciamento. Se você sair dessa live com essa consciência, isso já vai fazer muita diferença. Frequência. Tudo é baseado em frequência. Frequências baixas acessam consciências espirituais baixas de frequência. Frequências médias acessam consciências médias e frequências elevadas acessam consciências elevadas. Inclusive, eu já quero aproveitar e fazer um convite. Hoje, você que está lá no meu grupo de avisos, hoje você vai ter uma grande oportunidade de participar da meditação dos raios da Fraternidade Branca. Essa meditação, ela vai acontecer com a Silvia Nutana, que é minha mãe. Então, essa meditação, ela vai acontecer no canal dela, ela vai estar estreando o canal dela no YouTube, e eu convido você para que você possa participar dessa meditação com ela. É uma meditação gratuita e você vai ter muito a trilhar e a se transformar, ok? Então, eu te convido para que você possa participar. E ao você participar, a sua frequência ela vai aumentar, ela vai elevar. É sobre isso que eu estou falando aqui nesse momento. Então, se você quer uma ferramenta prática, segura e assertiva, essa é uma delas. Gratuita, basta que você entre no grupo de avisos, basta que você entre por lá e você possa participar. Daniel, como é que eu faço? Você já me segue, ativa as notificações e lá na minha bio, você clica no primeiro link de cima para baixo, grupo de avisos Daniel Hamilton, e aí você pode entrar. Outro caminho, escrever aqui a palavra grupo. Aqui embaixo, eu já vou enviar uma mensagem para você logo depois. Ou você entrar no direct e falar comigo, Daniel, eu quero entrar no grupo de avisos, você vai participar, eu vou adicionar você e você vai receber o link mais tarde, no final da tarde, eu vou enviar para você, tá bom? Conteúdos exclusivos, quem está lá presente tem acompanhado conteúdos exclusivos de autopercepção, muito bons, que vão te ajudar nesse processo, certo? Dúvidas, perguntas? Vamos para frente. Se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Existem lavas astrais de raiva. Existem lavas astrais de conteúdos religiosos. Existem lavas astrais de padrões de autopunição. Existem lavas astrais de fanatismo religioso. Existem lavas astrais de raiva e de ódio. Existem lavas astrais de tudo que você possa imaginar. Existem lavas astrais. Certo? Então, é importante que você possa se libertar dessas lavas astrais, porque elas geram uma drenagem absurda. Você não tem ideia desse tipo de drenagem. E existem lavas astrais também de viroses e síndromes gripais. Vamos compreender isso, para que você possa se libertar disso, tá? Essas lavas astrais, elas foram desenvolvidas em laboratórios astrais. Ana Maria, SDA e Leaf Rose. Depois a gente conversa, tá? Depois aqui da live eu vou enviar para vocês o link, tá bom? Vamos conversar sobre isso, tá? Vamos entender isso bem direitinho para que você possa ter o máximo de ganhos e de benefícios, tá? Se você entra numa frequência de fanatismo, você acaba entrando em rota de colisão com alguém. Então, existem lavas astrais que se conectam ao registro de fanatismo. Essas lavas astrais, elas estão conectadas a um parque temático de fanatismo. E esse parque temático, ele tem um setor de implantes nanotecnológicos, ele tem obsessores espirituais e ele tem um chefe de bolsão ali. Tudo isso, na hora que você se conecta com essas lavas astrais, você recebe no pacote. Aí isso explica por que a pessoa fica tão cansada.
Por que que ela fica tão drenada energeticamente? Por conta disso. Agora vamos falar sobre as larvas astrais criadas em laboratórios de síndromes gripais. Existem laboratórios astrais extrafísicos que trabalham 24 horas do nosso tempo, que fazem com que a pessoa ela fique drenada energeticamente simplesmente em pegar uma gripe. E essa gripe, essa variante, ela é uma variante de várias outras variantes que tem como evidência também larvas astrais. Então isso explica por que existem variantes de gripe que a pessoa vomita, tem variantes que a pessoa fica mais drenada, mais cansada. Já ouvi casos de pessoas que chegam nessas gripes mais recentes, elas chegam a ficar 7 dias acamadas. Já escutei pessoas idosas que ficam 12, 14 dias acamadas. Olha só. Isso poderia ser reduzido para 1 ou 2 dias, 3 no máximo, se ela fizesse um protocolo de limpeza energética dessas larvas astrais. Entendeu? E esse protocolo, eu vou passar para você ferramentas poderosas lá no grupo de avisos. Certo? Aqui não vai dar tempo de falar, mas esse protocolo eu vou compartilhar lá por lá, porque isso vai te ajudar bastante. Se você tem interesse em aprofundar mais, então já me segue, já fica aqui comigo e ao longo da semana, hoje é quinta-feira, amanhã eu vou estar dando continuidade sobre esse assunto. Na segunda-feira que vem eu vou dar continuidade sobre esse assunto e eu vou estar falando sobre isso de maneira mais aprofundada gradativamente, ok? Então, o que é importante você compreender? Primeiro, você ter uma rotina de você elevar a sua frequência. Segundo, você fazer o uso do banho de sol. Quando você toma banho de sol, você utiliza o potencial energético dos raios de sol, e os raios do sol, se você não sabia, eles dissolvem as larvas astrais. Eles conseguem dissolver miasmas e larvas astrais, de qualquer ordem, de qualquer cenário. Certo? Vai ser determinante? Vai em partes. Ele tem um limite de esfera de atuação. Mas se você tomar frequentemente, todo dia, de 10 a 20 minutos de banho de sol, isso já vai te ajudar a você ter um cenário de mais ânima. E ânima está ligado com a alegria de viver. Com ânimo, entusiasmo, vontade de viver. Isso é o sentido da palavra entusiasmo. Certo? Como saber se alguém fez macumba para mim? Boa pergunta, Ana Maria. A gente precisa marcar uma sessão diagnóstica de radiestesia. Nessa sessão, a gente consegue mapear isso e a gente consegue saber se foi feito campo de magia ou feitiçaria. O que você está trazendo é o que é trazido no inconsciente coletivo como macumba. Eu não gosto de utilizar muito essa palavra porque ela tem uma conotação que pode até gerar problemas de processos judiciais, tá? Mas o que é conhecido vulgarmente como macumba, eu procuro trazer uma linguagem mais técnica de um campo de feitiçaria, certo? Então, a gente consegue mapear se tem feitiço no campo ou magia, e aí a gente consegue identificar se tem obsessores, cobradores espirituais por conta desse campo de magia negra e feitiçaria negativada. Isso dá para a gente poder mapear, tá certo? Então a gente pode marcar uma sessão. Essa sessão ela é feita com a radiestesia, a gente identifica vários conteúdos, não só esse também, mas vários outros. E aí, se não tiver muitas perguntas, a gente já inicia a correção com a apometria. A apometria ela ajuda a quebrar campos de magia negativados, feitiçaria negativados. E isso ajuda muito a você poder destravar a sua vida profissional, destravar o seu relacionamento afetivo, destravar a sua saúde e harmonizar a sua mediunidade, que são esses canais aqui. Essa semana, mudando de assunto, eu estive falando com uma pessoa que estava acamada por uma síndrome gripal, uma virose, conhecida vulgarmente como uma virose. E essa virose, ela é muito mais do que uma virose. Numa medição radiestésica rápida, a gente mapeou que tinha larvas astrais. E olha, de cada 10 pessoas que eu vejo e acompanho com síndromes gripais, gripe, H1N1, Covid, variante de Covid, e aí vai, de cada 10, 9 ou 10 tem larvas astrais. Você sabia disso?
Pois é, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui, porque isso aqui é um assunto de utilidade pública. Você deveria, e eu recomendo que você que vai assistir essa live depois, ou que está assistindo agora, eu recomendo que você compartilhe agora esse material com 5 amigas suas, com seu namorado, com as pessoas que você mais ama, porque isso aqui é um assunto de utilidade pública. Isso pode fazer a diferença entre uma pessoa estar bem de saúde e ela não estar bem. Entre um idoso falecer e ele permanecer vivo. É sério. Isso é um assunto sério. Ok? E eu já ajudei várias pessoas na época da Covid, em 2020, de forma remota, que estavam internadas, o corpo todo tomado de larva astral, entubada, totalmente drenada. O percentual de energia vital numa escala de 0% nível mínimo, 100% nível máximo. Quando chega no nível mínimo zero, a pessoa desencarna. Ela vai para o outro plano. Porque o corpo físico não dá conta de permanecer vivo. Não tem mais energia, esgotou, foi drenado tudo. E aí você mede uma pessoa que estava entubada, em estado grave, estava com 15% de energia vital. O duplo etérico, que é esse corpo energético e emocional, esses dois corpos estavam totalmente desvitalizados, estavam com 15%, 10%. Isso explica por que a pessoa estava entubada em estado grave. A respiração já comprometida. Entendeu? Com uma limpeza dessa, já vai de 10, 15% para 50%. Numa segunda sessão, 3 a 4 dias depois, vai de 50 para 90%. Depois, na terceira sessão, revitaliza e o corpo físico atualiza essas informações. Isso eu estou falando baseado nas minhas experiências, tá bom? São as minhas experiências baseadas em mais de 80 casos que eu já atendi, baseados em mais de 200 atendimentos que eu já fiz. Então eu estou falando não na experiência que eu escutei de alguém, mas nas minhas experiências como terapeuta, atendendo várias pessoas, desde 2020, quando apareceu o Covid-19. Perguntas, dúvidas? Você pode trazer a sua pergunta e a gente vai finalizar isso já. Gostou do conteúdo? Já me segue. Se você ainda não me seguiu, já compartilha essa live, tá? E eu quero que você possa entrar no grupo de avisos, escrever aqui a palavra grupo, caixa alta, tudo. E aí você vai entrar no grupo oficial de comunicados, avisos, conteúdos exclusivos para o seu despertar de consciência, para a sua tomada de autopercepção ser cada vez maior. Ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30. Tchau, tchau.